A população questiona e também quer saber mais. Nós fomos às ruas para saber quais são as curiosidades das pessoas sobre o assunto. Qual a dificuldade de vocês em se relacionar com as pessoas que não aceitam a sua opção? Olha, a maior dificuldade é das pessoas que não têm entendimento e não têm conhecimento no assunto. Porque às vezes, igual a moça acabou de falar, a opção sexual, nós não opção, não existe essa palavra opção, porque ninguém opta nada. Eu não vou optar jamais ser uma transexual, nem um homossexual optar ser um homossexual ou um gay ou uma lésbica. Então a gente não opta. Isso é uma orientação sexual. Já nasce já com essa orientação diferente, né? Então as pessoas têm que entender e esclarecer isso para as pessoas entenderem que não é opção sexual, é simplesmente uma orientação sexual que a gente já nasce com ela já. E em relação ao preconceito das pessoas por não entender a nossa orientação, muitas vezes a gente tira de letra, né? Senta, conversa e acaba conversando com as pessoas entenderem a gente. Agora tem aquelas pessoas que têm ódio de homossexuais, odeiam, né? São as pessoas que não se amam, não sei, porque eu acho incrível uma pessoa não aceitar e chegar ao ponto de odiar, porque quando chega ao ponto de odiar, ela tem coragem de matar. Como nós já tivemos um caso em Dourados de um cara que ficou conhecido na cidade por matar travestis, porque ele tinha ódio de travesti. Então tem pessoas assim ainda no nosso município, né? Mas a gente consegue contornar a situação. Vamos para a próxima pergunta. Quando você mudou a sua opção sexual, você deve ter passado por diversas dificuldades. Quais foram as suas dificuldades? Na época da nossa adolescência, geralmente a gente se descobre a nossa orientação sexual na época da adolescência, na fase dos 12, 13, 15, dependendo da situação da pessoa, que a gente se descobre ser diferente, que é a mudança da orientação sexual. Aí depende da pessoa, ser gay, ser lésbica, ser travesti ou transexual, depende muito da orientação da pessoa. Aí sofre muito preconceito, sim. Sofre porque às vezes a família não entende. A maioria das famílias não entendem quando está passando por essa fase da transformação, principalmente de travestis e transexuais, porque muda radical. Então a família não entende, acha que pode ser doença, pode ser vergonhice, só que é um processo lento, demorado e que tem que ter paciência para poder entender, porque senão acaba até a pessoa se perdendo, né? E como foi com a sua família, Cláudia? Olha, na minha família não foi tão complicado. Eu tive um processo rigoroso na época da minha adolescência, que eu tive que me mudar para Campo Grande para poder fazer tratamento, fiz tratamento psicológico, psiquiatra, mas tudo se resolveu quando eu tinha 15 para 16 anos, eu voltei para Dourados e minha família entendeu que eu não era uma pessoa doente, que eu realmente nasci com essa orientação diferente, mas não era nada de doença, que eu era uma pessoa sadia e perfeita, e que simplesmente eu nasci assim e não tinha como mudar. E Cláudia, outra coisa, desde criança você percebia que era diferente dos outros meninos? Você tinha desejos diferentes? Como que era o comportamento? Eu me senti diferente porque eu tenho um irmão mais velho e nós éramos totalmente diferentes, eu e ele. Tudo era diferente. Na frente da minha casa tinha um campo de futebol e ele não saía do campo de futebol e eu nunca fui. Eu tinha pavor disso, entendeu? Então, meu pai descobriu, na época eu tinha 11 anos, por causa da nossa diferença, que nós éramos totalmente diferentes. Até hoje somos muito diferentes um do outro. Então, meu pai descobriu nessa época, eu tinha 11 anos, porque os meus gostos eram diferentes, até as minhas brincadeiras, a gente brincava de casinha, meu irmão não brincava de casinha de forma alguma, a gente brincava de casinha, nós tínhamos um quintal muito grande e a gente tinha uma casinha no fundo que brincava quando vinha do colégio. A gente queria brincar de casinha de boneca mesmo. Então vamos agora para mais uma questão do povo. Qual foi sua situação mais constrangedora que você passou na sua vida até hoje?
Olha, o maior fato que eu acho que me marcou muito foi quando eu fui expulsa da escola. Esse eu não esqueço, entendeu? Porque é uma situação assim que até hoje, quando eu lembro, eu fico muito emocionada, sabe? Por eu ser expulsa da escola com 17 anos, só porque eu tinha me descobrido a minha orientação sexual. Então isso, para mim, marcou toda a vida. Eu sempre, quando eu lembro, que eu falo, eu me emociono muito porque eu acho muito triste, entendeu? Eu perdi mais de 20 anos da minha vida sem estudar. Então hoje ela está formada, com várias formações até hoje. Porque eu sempre fui muito inteligente, eu gostava muito de estudar. Aí você imagina o preconceito que eu sofri nessa escola. Mas tudo bem, passou mais de 20 anos, voltei a estudar de novo. Então acho que os meus maiores, que eu sofri muita violência nessa época foi em relação a isso mesmo. Outras coisas não, outras coisas eu tentei apagar na minha cabeça, porque acho que não adianta também, não vale a pena a gente ficar sofrendo, murmurando. Mas isso aí me marcou muito, porque é uma coisa que eu mais queria, entendeu? Porque eu sempre gosto de falar que eu só me prostituí o tempo que eu me prostituí, porque eu não tinha opção. Na época de eu me formar, de eu estudar mesmo, eu não tive, foi tirado, foi roubado isso de mim, porque eu não tinha entendimento também, né? Eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje. Hoje jamais alguém faça isso comigo, né? Ou com alguém que eu tomo conhecimento. Mas naquela época eu não tinha, minha família também não tinha esse conhecimento que eles têm hoje em relação à minha orientação sexual, para poder me ajudar também na época. Fui expulso e ficou por isso mesmo. Vamos agora para a última pergunta do bloco. Cláudia, você já pensou em retomar sua condição de homem? Essa é engraçada demais, né? Assim, eu acho graça porque nunca passou pela minha cabeça, entendeu? Nem na minha fase da adolescência, que estava me descobrindo, nunca passou. Então eu acho graça em relação a isso, mas eu acho que eu não teria condições psicológicas, entendeu? Por todo esse trajeto que já passei pela minha vida, eu estou na idade de 45 anos, nunca me envolvi e nunca mantive relações sexuais com mulheres femininas, né? Então eu acho que minha cabeça já nasceu feminina e eu vou ficar até quando Deus quiser feminina. Então eu acho que não teria... Porque pensa assim, se algum dia tivesse um relacionamento com uma mulher ou me apaixonasse por não, mas nunca tive, então eu acho que ia ser muito difícil. Eu não acredito não que algum dia eu ia retomar essa posição de homem que nunca nunca fui, então acho que vai ser muito difícil. Então valeu a pena pagar o preço até hoje? Não, a gente paga um preço, entendeu? Paga um preço muito grande em relação a você ser uma pessoa persistente. Porque para ser uma pessoa como eu sou, assumida 24 horas, não é fácil. A gente sofre com preconceito dentro da família, sofre preconceito com o vizinho, no dia a dia, em escola, onde você vai, até numa lanchonete, a gente sofre preconceito e violência. Eu já fui expulsa da porta de um clube porque eu era travesti. O proprietário do clube não aceitava travesti no clube dele. Eu fui expulso, só que eu não baixei a cabeça, entrei com ação, processei, porque eu acho assim, se o meu direito acaba a hora que o teu começa. Então, se todos nós temos direito, por que eu não vou poder participar ou entrar em determinado local pela minha orientação sexual? Se eu estou decente, se eu estou bem vestida, estou bem calçada, não estou escandalosa, não estou alcoolizada, porque a maioria das pessoas veem isso, né? Porque travesti é alcoólatra, ou porque está pelada, porque tem mania de associar a travesti com a prostituição, né? Acho que toda travesti é prostituta, toda prostituta anda seminua na rua. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas isso aí, aos poucos, as pessoas vão mudando essa concepção e vai entendendo e enxergando que travesti é uma coisa e prostituição é outra.